Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Que hoje a nossa aula está sensacional. Tô aqui esperando vocês. E vem coisa boa por aí. Muita coisa boa. Sejam todas bem-vindas. Muito bem-vinda, mamães. Boa noite. Sejam muito bem-vindas para mais uma aula. Tô bem empolgada com essa aula. Seja bem-vinda, Viana, Mamãe Cozinhando, Isabela. Tenho certeza que vocês vão adorar e vão ficar comigo até o final. A cereja do bolo tá lá no final. Então vamos ficar comigo, tá bom? Tô terminando de me organizar aqui pra gente poder começar. Enquanto as mamães águias vão chegando aí. Sheila, que ótimo você por aqui. Julie de novo. Boa noite. Muito bom encontrar vocês aqui novamente, tá, gente? Fico muito feliz, sinal que vocês estão gostando do conteúdo, né? Isso é muito bom. Tô pegando aqui. Hoje é a nossa quinta aula. Dalila, que prazer, que honra ter você aqui também. Que ótimo! Quanto tempo! Ai, que ótimo! Obrigada, Isabela, pela indicação dele, né? E por você estar aqui. Que prazer enorme! É uma pessoa muito querida para mim, o Sebastião. Uma sumidade na minha vida. Oi, Ana! Gente, eu tô muito feliz porque tem professora assistindo a live, porque vai dar aula para pessoas do maternal. E tá aqui comigo para poder aprender também, para praticar com as crianças pequenas, né? Nas escolas infantis, nas creches. Ai, que bom, Isabela, que você gosta dele. Ele te falou que eu sou sobrinha dele? Essas coisas ele não gosta de contar, não. Ele é muito cauteloso. A Nívia tem meu sobrenome, né, Nívia Castro? Oi, Cíntia, seja bem-vinda. Ai, que bom, é bom que eu já tô conhecendo todo mundo que tava aqui desde o primeiro dia, que entrou durante o curso gratuito. Gente, como é interessante, né, o entendimento das pessoas, a visão das pessoas sobre aquilo que a gente coloca, sobre aquilo que a gente posta. E, falou assim, tá bom, me surpreendeu dele falar que eu sou sobrinha dele, porque ele é muito cauteloso com essas coisas. Que ótimo. Vindo dele eu fico muito grata, porque inteligentíssimo, uma pessoa super do bem, né? Que gosta de divulgar coisas sérias e coisas boas. Ele é muito preocupado com isso. Teve gente que me procurou falando assim, eu não acho que eu devo estimular o meu filho o tempo todo. Eu fiquei tão preocupada com isso. E eu falei assim, assiste lá as aulas para você entender o que eu digo quando é esse tempo todo. Esse tempo todo, né? O nome do curso é Aprenda como estimular o seu filho o tempo todo. É o tempo todo que você estiver presente na vida da criança. Na rotina, no dia a dia, né? Com coisa pouca, né? Um contato que você tem, que você chega na rua, que você chega no portão da sua casa. Você pode oferecer um estímulo, trocando a roupa da criança, conversando, brincando, né? Aguando uma plantinha.
com coisas mínimas. Aqui em casa é tudo cimentado, eu não tenho espaço para plantar. Mas o meu vizinho ali, ele tem na calçada um pezinho de tomate. Todos os dias, quando eu posso, né, eu vou com o Miguel andando até a calçada ali do vizinho, passeio, e aí a gente vê se tem tomate, ele conta os tomatinhos. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou plantar aqui em casa também, aqueles tomates pequenininhos. Aí eu comprei a semente, fui lá nessas lojas de fazendeiro, comprei a semente, plantei, isso já deve ter uns 3 meses. E aí eu viajei e voltei, o pé de tomate carregadinho. Aí a gente vai lá, vamos lá, Miguel, ver se tem tomate, quantos tomates que tem. Aí ele tá acompanhando, eu falei, ó, tá verdinho, daqui a pouco vai ficar maduro, vermelhinho, agora não pode pegar. Tudo isso é estímulo, né? E às vezes a gente esquece de proporcionar isso para os nossos filhos. Ai, Cíntia, que pena. Mas fala, Cíntia, que a live fica salva 24 horas. Depois, você pode vir na live aqui, a pessoa pode vir na live e assistir, que ela vai ficar salva. Ela fica... Tem gente que tá assistindo durante o dia, tá bom? Então, gente, já expliquei o nome do curso, né? Como estimular o seu filho o tempo todo, é isso. É você ter esse olhar com o seu filho, esse olhar de águia e estimular. E, né, para quem não me conhece ainda, quem tá aqui pela primeira vez, eu sou psicopedagoga Catiane Castro, trabalho há mais de 20 anos na educação, trabalhando em escolas, trabalhando em clínicas e mãe de 3 filhos, 2 adolescentes, um de 14, um de 12, e tenho o Miguel de 1 ano e 6 meses, que hoje é a minha inspiração para poder oferecer estímulos de qualidade para ele e também para poder inspirar outras mamães e dizer que é possível sim a gente ser mãe de 3, a gente ter harmonia dentro da casa da gente, a gente não causar traumas nos nossos filhos, tá? E os nossos filhos, gente, eles são aquilo que a gente quer que eles sejam. Eles refletem aquilo que é o nosso exemplo. Então, meu objetivo nesse curso é isso, é te transformar, né? Quem foi educado na educação autoritária, que foi a live que eu falei ontem, quem foi educado na educação permissiva, né? A encontrar dentro dos estímulos negativos que você foi educado, força para você oferecer ao seu filho estímulos positivos hoje, porque eu tenho certeza que você tem traumas da sua infância que hoje você trouxe para a vida adulta, que você não quer que o seu filho ele traga, né? Ontem eu estava assistindo Fantástico e passou aquela, nem só de acompanhar esses artistas, não, mas me chamou muito a atenção sobre aquele cantor, o Nego do Borel, né? E aí eu fiquei tão pensativa em relação, né? Claro que eu não tenho certeza do que é verdadeiro, o que é falso naquela relação ali. Mas se alguém for pegar, né, algum psicólogo, psicanalista e também psiquiatra, for estudar a personalidade do Nego do Borel, tenho certeza que ele teve as suas influências durante a infância, né? Para que formou a personalidade dele, porque, né, a outra namorada lá também deu testemunho. Então, a minha preocupação é essa: qual filho que nós estamos formando? Né? Qual caráter que está sendo formado no seu filho? Qual o exemplo que você tem dado como mãe? Tá bom? E, gente, a nossa aula de hoje, né, o nosso assunto da aula de hoje é um assunto bem propício, né? Estou perdendo o controle, e agora? É um tema muito sério e também eu acho que é um tema muito bom da gente poder conversar como mulheres, como mães, porque todas nós perdemos o controle em algum momento da nossa vida como mãe, né? Todas nós, durante o dia, a gente tem que contar até 10, até 20, até 30, porque é difícil a gente estimular o nosso filho positivamente o tempo todo, mas é possível. Se nós
fizermos essa transformação dentro do nosso interior, né? Se a gente estudar, nos capacitarmos, buscarmos ajuda, nós conseguiríamos estimular os nossos filhos positivamente e teremos filhos sem traumas, né? Filhos sem desvios de personalidade, filhos não problemáticos, né? Porque é muito difícil uma mãe, né, ver um filho na juventude viciado em drogas, uma pessoa com distúrbio de personalidade, de comportamento, porque você não soube educá-lo durante a infância, tá? Gente, são muitas as pessoas que precisam ouvir esse assunto. Então, se você, né, sentir o desejo, se você tá achando legal esse curso, compartilhe aí através desse aviãozinho aí. Clica no aviãozinho que tá embaixo no seu celular e chame outras mamães, coloque lá no seu Instagram, coloque nos seus stories, manda para grupos de WhatsApp, porque aí você me ajuda a divulgar o meu trabalho e também outras mamães, elas podem ter oportunidade de ter a sua vida mudada e ter mais crianças sendo felizes em casa, tá bom? E se você puder também, estiver gostando do assunto, clica aí no coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho subir aí, o Instagram chama mais mamães e dá mais audiência pro meu trabalho, tá? Então eu já falei sobre conexão antes da estimulação, que nós precisamos conectarmos aos nossos filhos. Eu falei sobre a formação do bebê, né, e da criança de 0 a 3 anos. Eu já falei sobre as ferramentas para estimulação cognitiva, que é um baralho que eu criei com 30 ferramentas que ensina as mamães, os professores, qualquer pessoa que lida com criança, com desenvolvimento infantil, a usar as ferramentas certas para trabalhar com os filhos a aprendizagem, para eles terem um crescimento sadio, acelerarem o potencial e aproveitar todo o desenvolvimento cerebral que a gente sabe. Até os 6 anos de idade, 90% do cérebro do ser humano, ele é desenvolvido, né? Então, os outros 10% é a partir dos 6 anos de idade. Então, principalmente até os 3 anos que os filhos estão sobre a nossa responsabilidade, nós precisamos educá-los dessa forma, tá bom? Tem gente me perguntando sobre a mentoria, mas eu vou falar daqui a pouco. Tem gente que me perguntou no privado e eu vou falar sobre daqui a pouco durante a aula sobre a mentoria. Ana, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o seu depoimento hoje, tá? Muito mesmo. A Ana tá assistindo, ela ainda não tem filho, mas já está se preparando para quando o bebê dela aí chegar. Fez 7 anos de casar, tá toda empolgada aí, né, Ana? Quem sabe já fez, Ana? O bebê agora aí na comemoração. Seu filho caçua, sua inspiração. A minha inspiração foi o meu sobrinho há 12 anos. Nem se ouvia falar em educação positiva. E o exercício dos estímulos desde a infância eu já praticava. Que ótimo, Sheila. Muito bom ouvir isso de você, tá? Que você tem percebido isso. Então, gente, nós vamos falar agora, né? Quem quiser anotar, eu sei que tem gente que tá anotando, que tá escrevendo para guardar, para não esquecer, porque quando a gente anota, a nossa memória operacional, né, ela trabalha melhor, a gente consegue, né, depois lembrar daquilo que a gente anotou. A gente transforma memória de curto prazo em memória de longo prazo quando você consegue anotar e no dia seguinte você rever tudo aquilo que você anotou durante a semana, tá? Gente, nós vamos falar sobre estou perdendo o controle. E agora, tá? Acompanhe o raciocínio comigo aqui, que eu gosto de dar exemplos para vocês terem um entendimento melhor, tá? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, um objeto, para vocês poderem ir acompanhando meu raciocínio aqui. Primeiramente, o que é perder o controle? Nós como mulheres, como profissionais, como mães, como esposas, né, nós temos um grande desafio de assumirmos o controle de multitarefas, né? Nós como mulheres, nós temos esse grande desafio, porque os homens, eles saem para trabalhar e eles não se preocupam, né, com tanta coisa. Eles não se preocupam com compra de casa, se os filhos estão
né? Tem coisas que só a mulher faz que se a gente não fizer, os cílios eles vão ficar com as unhas grandes. Por exemplo, sem levar o dentista, sem levar o acompanhamento médico, sem comprar roupa, né? Sem comprar um brinquedinho, um jogo, sem estimular positivamente. Nós sabemos que tudo isso são nós mulheres que fazemos. E por causa das nossas múltiplas atribuições, a gente às vezes não consegue dar conta de tudo e a gente perde controle, sim. E isso é normal, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Qual mulher maravilhosa, né? Qual profissional maravilhosa, qual mãe maravilhosa, qual esposa maravilhosa que não perde o controle. Mas quando se trata de formação de mentes, de formação de caráter e de personalidade, no desenvolvimento do cerebral dos nossos filhos, isso é muito sério, porque se nós perdermos o controle todos os dias, diariamente, o tempo todo, com os nossos filhos, eles serão prejudicados, muito prejudicados, e nós vamos colher, né, esses resultados depois. Então, eu quero ensinar para vocês hoje aqui como a gente faz, né, para a gente perceber que nós estamos perdendo o controle. Né? Como que eu sei, como mãe, né, que no caso aqui nós vamos falar dos nossos filhos, como eu sei como mãe que eu preciso de ajuda, que eu preciso me transformar e que eu preciso perder, que eu preciso voltar ao meu prumo, que eu preciso voltar para a estrada e não perder o controle, tá? Então eu vou fazer umas analogias aqui. Fiquem comigo para vocês não saiam, né? Se vocês não puderem assistir, coloque pelo menos o áudio aí, vai lavando vasilha, vai fazendo a janta, vai arrumando a cama, vai colocando os filhos para dormir, mas coloque o áudio aí para você poder ouvir, tá bom? Não é fácil, é muita responsabilidade, eu sei, e eu passo por isso todos os dias, né? Com 3 filhos. Então, gente, imagina, né? Vocês vão imaginar agora, tá dando para todo mundo ver aí o que eu tô mostrando aqui? Coloque aí pra mim o que eu mostrei. Escrevam quem pode escrever. Quem está com as mãos livres. Coloque aí pra mim o que vocês estão enxergando aqui. Coloquem aí. O que é isso? Chega um pouquinho atrasado aqui pra vocês. Um carrinho. Ótimo, já veio a primeira resposta. Isso é um carro, né? Um carrinho de brinquedo, tá? Aí nós vamos imaginar, gente, que esse carro, eu sonhei muito com esse carro. Eu trabalhei, juntei dinheiro, idealizei, pesquisei, fiz uma pesquisa muito grande, né? Eu olhei várias marcas, vários modelos, fiz aquela pesquisa de consumo de combustível, né? Valor de peças. Eu estudei bastante o carro e fui lá, juntei um dinheiro, juntei uma grana, fui lá e comprei esse carro. E aí, tô muito satisfeita com o carro. Ou você comprou o carro zero, né? Que ele tem uma garantia maior. Ou você comprou um carro usado com alguns anos já, né? De rodagem, alguns quilômetros rodados. E, de repente, esse carro, mesmo que esteja na garantia ou sem garantia, esse carro ele começa a perder, ele começa a apresentar alguns problemas na sua funcionalidade, né? Às vezes um dia ele começa a chiar, né? Você vira a chave, o carro não liga. Ou às vezes a água de repente começa a vazar e você precisa ficar enchendo a água do veículo. Enfim, o carro começou a dar problema. Mas você tá muito atarefada, não consegue levar o carro na oficina, não consegue parar o carro, né, para você levar numa revisão. E aí você vai empurrando aquilo com a barriga, você sabe que você precisa levar o carro pro conserto, mas você não tem tempo para isso. Você prefere, né, deixar ele apresentar outros problemas para você poder levar. Enfim, o carro começou a dar problemas e você não dá a manutenção. Passa um certo tempo, você vai
e de repente você vai sair para trabalhar, tá saindo para trabalhar, abre o portão da garagem, liga o carro e o carro não funciona. E aí você precisa chamar um guincho, levar o carro para oficina. Hoje a gente chama um Uber, né? Ou você faz isso depois, leva o carro para oficina depois e você vai trabalhar e segue a vida, mas você precisa levar o carro para oficina em um determinado momento. E aí você levou o carro para oficina. Quando chega na oficina, o mecânico vira para você e fala assim: olha, infelizmente você demorou a trazer esse carro e agora ele tá com esse problema, né? Se você tivesse trazido antes, seria só esse problema. Ou então, quando você começa a dar umas batidinhas no carro e o carro, né, começa a ficar tão feio que de repente você fala assim: não, agora eu preciso levar esse carro para lanternagem, porque agora vai ter que desamassar para pintar e etc. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês através dessa analogia que eu estou fazendo com esse carro? Muitas mães, né, elas desejam ter os filhos, elas planejam, sonham, né, engravidam e aí o bebê nasce. Mas, né, a gente pensa que até 1 ano de idade, os problemas que a criança vai apresentar é uma febrezinha só que ele pode apresentar, né? A manutenção que você precisa dar é levar o pediatra todos os meses para controlar o peso, para controlar as vacinas, né? E etc. Então, eu também, Ju, conheço excelente mecânico, Givanildo, lá de Nova Era. Então, gente, o que acontece? Quando a criança nasce, a gente idealiza, né? A gente sonha, a gente faz planos com uma criança perfeita. Mas quando essa criança nasce, a gente vê que não existe aquela criança perfeita. Porque cada um que nasce é um ser único, né? Por mais que você tenha filhos parecidos na fisionomia, mas em questão de caráter, a personalidade, cada um vai ser construído, mesmo que tenha a mesma educação, né? Cada um nasce com uma personalidade, né? Vamos supor que você esteja assistindo essa aula aqui igual você está assistindo, né? A Ju vai assistir a aula e vai entender de um jeito, a Cíntia vai assistir a aula e entender de outro jeito. Por quê? Porque a construção do seu entendimento, das suas interpretações não são as mesmas da Ju. Então, por isso que, né, eu até peguei aqui, olha, esse carro, ele anda, né? Ele leva a pessoa para os lugares do mesmo jeito que esse. Mas esse é totalmente diferente desse. Nós temos aqui 2 modelos de carrinhos e os nossos filhos são assim. Se você tem 2, um é diferente do outro. Se você tem 3, ó, um filho é diferente do outro. Cada um é preciso ter uma manutenção diferente. Para cada filho você tem um olhar diferente. Você não pode agir com o mesmo filho da mesma forma que você age com o outro. Cada um tem as suas particularidades. E quando você compra um carro, gente, que o carro já vem com problema, né? Que o carro já vem, né? Você compra o carro, na segunda vez que você anda com o carro, na terceira vez você já começa a perceber que o carro tá com problema. São as crianças que nascem com transtornos, são as crianças que nascem com síndromes. E essas crianças que nascem com síndromes são crianças que nascem com transtornos. Você vai devolver o carro, né? Não, o carro é seu, agora é sua propriedade. Pertence a você esse carro. Pertence a você essa aquisição. Então se você não fizer as manutenções necessárias que precisam ser feitas, você vai ficar com o carro lá encostado. E da mesma forma somos nossos filhos. Se nós não fizermos as transformações que nós precisamos fazer em nós, porque nós que somos os adultos, nós que somos os seres pensantes dessa situação, né? Os nossos filhos, eles aprendem conosco, principalmente na primeira infância, a visão de mundo que seu filho vai ter, né? A resolução de problemas que seu filho vai aprender a resolver, o raciocínio, a atenção, ele vai aprender com você.
Só com você que ele vai aprender, principalmente quando os filhos ficam até os 3 anos dentro de casa. Por isso, como eu falei, continuo falando, a minha preocupação é com as crianças pequenininhas, né? No Brasil, a gente não tem muito essa preocupação, né? Você já foi no pediatra do seu filho quando ele era pequenininho? Quantas vezes? E algum pediatra falou pra você assim, você suspeita que seu filho tem algum transtorno? Você suspeita que seu filho está tendo algum atraso no seu desenvolvimento? Como que tá o desenvolvimento cerebral do seu filho? Você está estimulando ele com estímulos positivos? Coloca aí para mim qual mãe que levou o filho no pediatra até 3 anos de idade e o pediatra perguntou isso para a mãe. Coloca aí para mim, gente. Eu acho que ninguém vai falar isso. Eu tenho 3 filhos. Em nenhum dos meus 3 filhos eu levei no pediatra, né, certinho, até 1 ano, 2 anos, 3 anos. Em nenhum momento o pediatra falou assim comigo, Catiane, você estimula o seu filho com estímulos positivos em casa? Né, ele já foi para a escolinha? Às vezes isso até pergunta, mas como é que tá o desenvolvimento do seu filho? Né? Você levou ele no neuro já para saber como é que tá o desenvolvimento dele? Quando a minha filha nasceu, que antes dos 3 anos eu suspeitei que ela tinha transtorno, eu falei com o pediatra falou que era coisa da minha cabeça. Eu falei com o neuro falou que era coisa da minha cabeça, porque os reflexos dela estavam excelentes, né? Tem mães confirmando aí, ó, nunca o pediatra falou isso. Sabe por quê? Porque no Brasil, gente, nós estamos muito atrasados em relação a desenvolvimento cerebral. Nos Estados Unidos, em países da Europa, né, da Ásia, é praxe as crianças, as mães fazerem testes mentais nos filhos até essa idade. Então, não é a mãe que descobre que o filho tem transtorno lá, e sim os profissionais de saúde que descobrem, porque nas consultas do pediatra tem esses testes, né? Se a mãe abre a boca para falar que tá desconfiando de algum atraso, já tem uma multidisciplinaridade de profissionais para avaliar aquela criança e ver se aquela criança tem algum transtorno ou não. Então fica mais fácil para essas crianças, para esses profissionais avaliarem, porque é uma equipe multidisciplinar, né? O governo lá ele já está preparado para isso, e a gente sabe que quanto mais rápido as crianças são estimuladas precocemente, menos os transtornos são agravados na adolescência, na vida adulta, né? Eu tenho uma sobrinha que ela tem 25 anos, ela vai casar, né, nesse ano agora de 2021, e recentemente eu a alertei em relação ao TDAH, o transtorno dela, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ela falou, tia Catiane, eu tô com muita dificuldade na empresa, de concentrar, de foco. Eu chego na empresa, eu não consigo me organizar, eu não consigo realizar as tarefas que eu preciso realizar durante o dia. Me ajuda, o que eu possa ter? E aí eu mandei para ela alguns testes. Quer dizer, é uma criança que a mãe nunca suspeitou que teria um TDAH. É uma criança que tem um nível social excelente, que passou por, né, vários especialistas durante a infância, e ela precisou saber na vida adulta, né? A minha mãe, vou falar isso aqui que não é segredo para ninguém, algumas pessoas aí conhecem a minha mãe. Eu diagnostiquei em minha mãe 2 transtornos, os mesmos transtornos da minha filha eu diagnostiquei em minha mãe, né? E ela foi saber isso agora, depois de 60 anos de idade. Então, se na sua família você desconfia que alguém tem algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem, já liga o botão de alerta, principalmente quando você ainda não engravidou e quando você ou ganhou um bebê, né, que você tem um bebê pequenininho aí, com menos de 3 anos, porque quanto mais rápido você diagnosticar, você está suspeitando que seu filho possa ter, ele é hiperativo com 1 ano de idade, você já começa a estimular ele da forma correta,
Como que você vai fazer, por exemplo? Né, na minha mentoria, né, eu atendo mamães no particular, né, prestando uma mentoria, uma consultoria, que é a mentoria que eu vou oferecer após esse curso gratuito. Na mentoria, eu faço isso o tempo todo com as mães. Se você já desconfia, é um investimento que você vai fazer precocemente, mas que lá né, com 5, 6, 7 anos, você não vai ter o agravamento desse transtorno. Porque o que mais você vê são crianças que têm 2, 3 transtornos associados um ao outro, porque a mãe não descobriu o transtorno na infância, e aí chegou na adolescência, a criança, ela quer te bater, né? Ela não aceita você falar com ela não te entende, você tem que falar com ela o tempo todo gritando, batendo, porque você não conseguiu resolver o problema enquanto a criança era ainda um bebezinho, tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos. E não vem falar comigo, porque tem profissionais que falam assim, como é que você descobre que um bebê tem TDAH? É claro que uma mãe sabe, né? Quando você precisa amarrar todas as cadeiras de uma casa para a criança não pegar a cadeira e colocar na janela e subir e cair do outro lado, a sua criança não é normal, né? Porque você, né, uma criança normal, você deixa os objetos no lugar. No máximo, você tira as coisas que podem quebrar. Agora, quando você precisa pendurar uma televisão, porque senão a criança joga a televisão no chão. Quando você precisa amarrar as cadeiras, porque senão a criança fica o tempo todo subindo. Mesmo que você ensine 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ela vai continuar fazendo isso. Então, gente, os transtornos, eles são perceptíveis. Principalmente quando a mãe ela é antenada, a mãe acompanha o desenvolvimento do filho. Então, voltando à nossa analogia aqui, né? Tem crianças que vão nascer, tem carros que você vai comprar e já vai te dar problema de mecânica. Você vai ter que resolver esse problema. Às vezes o problema é elétrico, às vezes o problema é na lanternagem, às vezes o problema é no motor, é mecânico. Então, os nossos filhos, eles apresentam problemas, eles apresentam sinais de transtorno, né, durante os momentos que ele vai se desenvolvendo. À medida que você vai ensinando o seu filho as novidades, né, as orientações novas, as regras, os conceitos, que você vai explicando para o seu filho o nome das coisas, o nome dos objetos, os sentimentos, as cores, os números, as letras, você vai vendo se o seu filho está se desenvolvendo da forma correta ou não. Né? Tem crianças que vão se desenvolvendo e porque você grita muito, porque você bate à toa, bate por qualquer motivo, porque você estoura por qualquer motivo com o seu filho, você não tem paciência. O seu filho vai começar a apresentar esses problemas, sim, porque ele é o seu reflexo. E aí você vai ter que prestar manutenções, aí vai ficar muito mais caro para depois você corrigir esses problemas. Não é difícil a gente consertar coisas quebradas? É muito difícil a gente consertar coisas quebradas. O melhor para nós como mães é nós já construirmos as coisas com os nossos filhos, né? Os sentimentos, os pensamentos, os ensinos, as orientações corretas, do que você ter que ficar levando o carro para oficina, para manutenção. Então, o nome da nossa aula é Estou Perdendo o Controle. E agora? Eu sei que tem muitas mães perdendo o controle aí da direção. Muitas mães perdendo o controle da direção. Né? Encosta o carro aqui, encosta o carro ali, né? Bate o carro de um lado, bate o carro do outro e vai levando. E vai levando. E qual que é o objetivo da gente ter um carro, gente? Um carro não é para nos trazer conforto, um carro é para nos trazer prazer, né? Para trazer agilidade para o seu dia, né? Para levar você para uma viagem de férias, para levar você para o trabalho, para levar você para onde que você tiver de ir. É para isso que nós temos um carro. E os nossos filhos? Por que nós escolhemos ter filhos? Filho, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu não quero comprar um carro não, porque ter carro é igual ter um filho. Os gastos são muitos com um filho, não são?
Com carro também são. Mas é uma escolha que você tem que fazer na sua vida. Eu sei que tem filhos que vêm sem planejamento. Vem, né? Vem. Mas se veio, é a sua responsabilidade. Se você comprou o carro por necessidade, o carro é a sua responsabilidade. Então, é você que tem que cuidar do seu carro. É você que tem que cuidar do seu filho. Seu filho, quando você sabe lidar com as situações do dia a dia, sem perder o controle, o seu filho é prazer. O seu filho traz alegria para você. Né? Não é desgastante, não é cansativo, não é pesado. Vocês concordam comigo, gente? Fala aí pra mim, né? O que seu filho tem sido pra você, né? Coloca aí pra mim. É pra colocar a verdade, porque nós estamos aqui pra falar a verdade, pra sermos transformadas. Eu vou dizer pra vocês que até 3 anos atrás, que eu não tive o diagnóstico da minha filha, era um peso o transtorno da minha filha, o problema, né? A manutenção da minha filha era um peso pra mim, eu não sabia lidar com ela. Eu só gritava com ela, batia de frente com ela, né? Humilhava, né? Com as minhas palavras, ofendia, porque eu não sabia o que ela tinha. Eu não sabia que, né? Eu suspeitava, mas eu não tinha o aval do neuro, eu não tinha o aval do psicólogo. Eu não tinha o aval das pessoas que poderiam me ajudar para ela poder fazer uma terapia. Então, ela era um peso para mim. Né? Eu chorava de nervoso quando ela me enfrentava, né? Porque ela tem um transtorno opositivo desafiador. E ela me enfrentava e a minha vontade era de socar, de bater, porque eu não sabia lidar. Então, era pesado. Então, gente, coloca aí pra mim hoje quem a maternidade tá pesada, né? O carro tá dando só gasto pra você, coloca assim, ó, pesado, hashtag pesado, tá pesado pra você a maternidade. Agora, quem tá conseguindo levar, né? Tem o domínio da situação, consegue conversar, né? Quando que você perde controle? Quando você bate. Quando você não consegue ter um diálogo antes de bater, né, explicar, né, eu falo que não precisa bater. A vara da disciplina que está escrito na Bíblia, gente, é vara da disciplina, é com conversa, é com diálogo, é o tempo todo, é acordando, é levantando, é dormindo, né? Na palavra fala isso na Bíblia. A vara da disciplina é essa. Nós disciplinarmos os nossos filhos com amor, com afeto. Eu sei que tem gente que fala que a vara aí é literal. Mas eu tenho certeza que se você usar as ferramentas que eu ensinei aqui, né, na aula de ontem, você não vai precisar levantar a mão pro seu filho. Ele vai aprender sem apanhar. Estou passando pela fase do início da pré-adolescência. Às vezes não é fácil, mas sempre paro para ouvir, conversar e peço a Deus muita sabedoria para saber educar, ensinar e corrigir. Muito bem, Emilene. Você sabe que meu sonho era ser mãe e a cada dia eu tenho aprendido. A Alice é igual a mãe, fala demais. Aí fica fácil para ver o que ela está sentindo. Ótimo! Porque quando os nossos filhos, gente, eles estão calados e eles passam a não demonstrar pra gente os nossos sentimentos, os sentimentos deles, sabe o que isso significa? Isso significa que o seu filho não é importante pra você e ele sente isso. Se ele não conversa com você, se ele não se abre pra você, se ele não tem vontade de falar pra você, se ele começa a falar alguma coisa com você, aí você fala assim, o que você falou? Aí ele fala assim, nada não. Sabe por quê que ele faz isso? É porque ele pensa que você não compartilha com ele dos projetos, dos sonhos, dos ideais, dos pensamentos. Então, quando você vê seu filho muito calado dentro do quarto, não quer sair do quarto, não quer conversar com você. E os pequenininhos, quando ele para de chegar perto de você e querer um abraço, um beijo e querer mostrar pra vocês as coisas, querer conversar e só chega perto de você já chorando, já pedindo colo, pode saber que ele tá querendo a sua atenção porque você já não tá
estimulando ele positivamente o tanto que ele precisa. Então, para cada fase que os nossos filhos passam, eles demonstram através de um comportamento que você está perdendo o controle. Então, quando os pequenininhos, né? O meu tem 1 ano e meio. Quando você está tão ausente que ele já chega para você só chorando, que ele chora, que ele joga as coisas, né? Que senta para comer, tá irritado, que tá perdendo a hora do sono, a rotina do sono, dorme agitado, é porque ele tá mostrando alguma coisa para você já. E aí começa daí. E se você não percebe, isso vai virando, um acúmulo de manutenções que você vai precisar fazer lá na frente, e às vezes você nem vai conseguir fazer mais, porque vai acumulando manutenções, entende? Então, gente, na minha mentoria, eu ensino a mãe a fazer isso, porque eu tive que aprender com muito estudo, né? Eu tive que aprender a ser mãe com a minha prática, com os meus resultados negativos, né? Com o Miguel que chegou para me ensinar que eu não podia agir com ele da mesma forma que eu agia com os meus filhos, que hoje já são adolescentes. Então eu quero pegar na sua mão, eu quero ser inspiração para você. E você vai falar comigo assim: olha, me ajuda porque eu estou perdendo o controle disso. Me ensina porque eu não sei fazer isso. Meu filho nasceu e eu não entendo nada de cérebro, eu não entendo nada de desenvolvimento infantil. Eu não sei como estimular o meu filho, eu não sei como ensinar o meu filho a aprendizagem. Eu não sei estimular o meu filho o tempo todo, me ensina. Ou eu tenho um filho com transtorno e eu não sei como estimular, eu não sei como falar com ele, eu não sei como ensinar para ele as coisas, eu não sei ensinar o meu filho a falar, a se desenvolver. Então é para isso que eu tô aqui, é esse o meu objetivo, tá bom? Deixa eu falar assim, deixa eu ler aqui, Milene. Teve um dia que ela aprontou uma que me tirou do sério, deu vontade de bater muito, mas como eu estava com raiva, eu coloquei ela encostada na parede, bati muito na parede e falei com ela que eu não... A mamãe cozinhando falou que vai precisar de ajuda. A mamãe cozinhando já me disse que vai comprar a mentoria, que quer muito aprender a ser mãe, ela é mãe de 2. Ô, gente, a mentoria é pra família, tá? Você pode fazer, o seu marido pode fazer junto, a avó pode fazer junto, a babá pode fazer junto, quem quiser pode fazer junto com você. Você pode divulgar o link, né, do Zoom para quem você quiser da sua família para aprender junto com você. Porque eu digo o seguinte, não adianta só a mãe ter postura positiva, o pai também precisa ter a postura positiva. Porque a sua rede de apoio, quem fica com a criança, precisa ter essa postura positiva, precisa aprender. Só as suas aulas já estão fazendo a diferença. Sim, né? Quem assistir esse curso gratuito, gente, do início ao fim, eu tenho certeza que já vai ser uma mamãe águia. Vai ser uma mamãe transformada. Porque eu estudei muito, eu planejei muito, eu idealizei, eu me dediquei muito para eu desenvolver essas aulas com vocês. Então, todas as vezes que você vê um carro, lembra do seu filho, né? Pensa que seu filho é um carrinho, um carro, que precisa ser um prazer, né? Que precisa trazer alegria para você. Mas ele só vai trazer alegria para você se você der as suas manutenções. E manutenção é todo dia, né? Às vezes o carro não dá problema nenhum, mas o carro tá lá na garagem, sujo, encostado, aquele carro que você não dá atenção, aquele carro que você não passa uma cera de vez em quando, não lava toda semana, né? Não usa, se você não usa seu carro toda semana, daqui a pouco a bateria arria, né? Pifa, você precisa trocar a bateria. Então os nossos filhos são como esses carrinhos aqui, que nós precisamos dar manutenção, limpeza, lubrificar, né? Sair com eles, com o carro para dar uma voltinha. Então os nossos filhos precisam disso, gente. A gente precisa olhar para os nossos filhos como um investimento. E o investimento que a gente precisa dar para os nossos filhos não é um investimento de
né, às vezes a gente pensa em investimento cultural só, às vezes a gente pensa em investimento de roupa bonita, alimentação. Claro que a gente precisa pensar nisso, mas e o investimento psicológico, de formação? Porque, gente, a aprendizagem do seu filho lá na alfabetização, a partir do momento que ele vai para a escola, se ele for uma criança amada, se ele for uma criança educada positivamente, se você já conversar com seu filho de tudo, né, até sobre múltiplas inteligências, né, sobre desenho, em casa já aprender a desenhar, sobre a música, ter contato com a música, com instrumentos musicais, nem que seja ali com a musicalização, com a introdução. Se o seu filho conhece os alimentos porque você apresentou, as sementes dos alimentos porque você apresentou. Se você apresentou para o seu filho como é que toma banho, o que é shampoo, o que é sabonete, o que é escova de dente, o que é creme dental, tudo isso quem faz somos nós, né? Nós não tem jeito da gente passar essa bola para a professora, não. Isso somos nós, o amor, o afeto, o ensino básico, das primícias, né, da aprendizagem cerebral, somos nós. E se nós não fazermos isso, quando seu filho entrar lá na educação infantil, ele vai ficar atrasado em relação à turminha. Ou ele vai aprender, mas não é do mesmo jeito. Aquele que já aprendeu isso em casa, a dividir, a repartir. Como é que seu filho vai ser uma criança que vai emprestar, dividir as coisas se você não deixa ele encostar o dedo nas suas coisas? Né? Se ele abre a gaveta, você já vai lá e pum, dá um tapa na mão dele. Né? Então vamos lá, deixa eu ler aqui, gente. Já tá acabando aqui, né? Já são 9h50. Podem colocar perguntas para mim. Eu gosto que vocês coloquem perguntas. Pode perguntar sobre a mentoria, pode perguntar tudo que eu respondo aqui. Sozinha é muito difícil, é sim, Emilene. Mudei muito esses dias. Que ótimo, Mamãe Cozinhando. Mamãe Cozinhando, gente, ela me deu um depoimento no pessoal. Ela falou para mim que ela é uma mãe totalmente autoritária, que foi a educação que ela foi, né, educada. E os filhos dela estavam sofrendo por essa transmissão de educação. E ela tem revisto isso e tem conseguido rever as suas atitudes. E eu fico imensamente feliz, Mamãe Cozinhando, porque eu tenho certeza que o clima dentro da sua casa está mais leve. Sem gritaria, sem briga, sem choro, sem descontrole. Você tem até mais tempo para estimular os seus filhos a fazer um desenho, né? A brincar de massinha, a brincar disso. O tempo que nós perdemos durante o dia apagando fogo com os nossos filhos, gente, é um desgaste tão grande que nos impede de estimularmos positivamente. Vocês concordam comigo? E aí eu quero levar agora para dentro da sala de aula, que eu sei que tem professor aqui, né? Em vez de você ficar chamando tanta atenção dos seus alunos, né? Pense em qual estratégia que você vai fazer para você ter a colaboração deles. Eu tenho certeza que dependendo da estratégia, igual eu fiz essa analogia aqui com o carrinho, se você fizer isso, né, conseguir atrair a atenção dos alunos de vocês, né, se capacitar mesmo para dar uma aula planejada, né, de acordo com, né, porque se você ficar falando 50 minutos para uma turma, né, como diz, né, é giz e língua, qual aluno que consegue se concentrar com isso? Né, eu faço capacitação, supervisão também para alguns professores que me procuram, mentoria individual. E aí eu falo, gente, numa aula de 50 minutos, você tem que levar uma dinâmica, você tem que levar uma tarefa. É igual você faz com as criancinhas dentro da sua casa. Seu filho consegue ficar 50 minutos desenhando? Uma criancinha de 2 anos, 3 anos? Não. Você tem que ir mudando as atividades. Você coloca para ele fazer uma atividade escrita, né? Uma prática, no caso. Você coloca um vídeo, você coloca um debate, você coloca uma aula expositiva. Então, dentro dos 50 minutos, você pode usar 4 estratégias dentro da sua sala de aula. Mas para isso você precisa planejar.
E se você não tiver empolgado, se você não tiver bem, você não vai conseguir que seu aluno se conecte a você. Da mesma forma, são as mães. Se você não tiver bem, o seu filho não vai se conectar a você, tá? Excelentes dicas, Kátia. A mãe sozinha não dá conta, é preciso parceria. É isso aí, gente. Os filhos que ficam com as avós precisam que as avós tenham a mesma fala. Que elas saibam disso tudo aqui que eu tô falando. Às vezes eu me sinto assim, incapaz. Os filhos são herança de Deus para os pais. É isso aí, gente. Como herança de Deus, como presente de Deus, nós vamos prestar conta dos nossos filhos para Deus, tá? Tenha certeza disso, que Deus ele vai te cobrar em relação ao seu filho. Você vai prestar conta dele durante a vida inteira. Não pensa você que é só agora, não, mas durante a vida inteira você é responsável pelo seu filho. Muitos pais passam para a escola e estão perdendo essa oportunidade de aprender a ensinar o filho. Verdade. Muito melhor. Kátia, me responde uma coisa. Como lidar com esse tô indo que nunca vai? Você pede para ir para tomar banho. Tô indo. Vai tomar café. Tô indo. Vou responder. Tem 2 anos que eu estou trabalhando com criança autista. Nossa, eu tenho aprendido tanto. Muita dinâmica, muito estudo, muita maneira lúdica. E ajuda não somente essas crianças especiais, mas todas. Gente, quando você tem uma criança autista no ensino regular, uma criança com síndrome de Down, uma criança com transtorno, no ensino regular, a sua turma é outra. Porque as crianças não acham ruim não, tá, mamães? Quando vocês verem alguma criança com transtorno dentro da sala de aula do seu filho, não acha isso ruim. Sabe por quê? O seu filho precisa conviver com as diferenças. O seu filho precisa saber que não é todo mundo que aprende do mesmo jeito. E que ele tem que ter empatia pelo coleguinha que não nasceu igual a ele. E quando você planeja uma aula para atender um autista, a aula fica muito mais prazerosa. Eu falo que o planejamento dos professores tinha que ser só para crianças especiais, porque a gente leva o lúdico para a sala de aula. Mesmo em ensino fundamental, se o professor passar a pensar nisso, a estratégia da aula dele será totalmente diferente, será muito melhor. Não será aquela aula chata só de giz e língua, né? Hoje não usa giz mais, né? Quadro branco, pincel, mas enfim. Se a gente começar a pensar em quais estratégias que a gente vai usar para atrair os alunos, né, com síndromes e com transtornos, toda a classe ela é atingida e a aprendizagem é muito melhor. E a afetividade. Nos anos que eu trabalhei em sala de aula, que eu tive crianças com transtornos, o comportamento, a disciplina, a afetividade, o vínculo dos alunos era muito melhor. Todo mundo queria cuidar, todo mundo queria abraçar, todo mundo queria ajudar, né? Ajudar nos trabalhos em grupo, a levar no banheiro às vezes, a levar para o refeitório, né? Nos trabalhos em grupo era aquela briga. Gente, prof, eu posso ficar com fulano no meu grupo? Era uma harmonia, mas uma delícia. Verdade, as crianças são nossas parceiras, ajuda, demonstra empatia e amor. É isso aí. Quando você tem criança autista, crianças com transtorno, eleja todos os dias um ajudante, um monitor dentro da sua sala. E aí você vai colocando esse amor, esse afeto em todos os alunos da sala. Faça isso. E quando a criança ela tem capacidade, né, mesmo com transtorno, você peça para ela ser o seu ajudante do dia. Não todos os dias, né? Inclua ele na escalinha ali da turma para ele se sentir também igual aos outros. Ô, gente, eu vou responder o que a Emilene me perguntou aqui, porque isso eu falo dentro da mentoria, isso eu falo dentro do curso, e eu acho que é uma forma de eu exemplificar aqui para vocês como que a Emilene pode agir aí na casa dela. Ô, Emilene, você pode... Não sei se você já fez isso, se você não fez, você me fala aqui. Primeira coisa que você vai fazer, eu sei que eu acho que ela já tem 10, 11 anos, não é? Sua menina? Fala aí pra mim, não sei. Fala aí pra mim quantos anos que ela tem. Quantos anos que eu não vou aí, né, que eu te visito e sei a idade dela. Eu sei que ela já tá grandona. Põe a idade dela aí pra mim.
Não tem aquele livro, Lúcia Já Vou Indo, né? Aquele livrinho infantil. Gente, eu amo os livros, mesmo quando é adolescente. Hoje eu tava contando um livro aqui pro Miguel, Enquanto Seu Lobo Não Vem. E eu já contei esse livro pro Miguel umas 3, 4 vezes. Só que esse livro chegou com a assinatura do Clube Leiturinha. E foi a época que o Matheus estava passando férias na casa da minha mãe em Minas. E aí o Matheus não conhecia ainda esse livro. E aí eu trouxe esse livro. O Matheus estava acordando hoje de manhã. Eu trouxe o livro pro Miguel ouvir e o Matheus junto. Porque o Matheus tem 12 anos, mas ainda é uma criança assim, super dócil, gosta de ler, gosta de livro, de história. Ele é apaixonado. E ele estimula muito o Miguel junto aqui comigo. Coloca aí, Emilene, você saiu, Emilene? Tô respondendo aqui pra você, Emilene, fica aí. Tá acabando, gente. E aí eu li esse livro pro Miguel e é um livro muito interessante. Eu vou fazer os stories dele de novo, que eu fiz outro dia, mas tem gente que entrou novo e não viu. Chama Enquanto Seu Lobo Não Vem. Mas o livro você acha que o tempo todo que no final do livro o lobo vai engolir os animais lá da floresta. Mas ele não engole. Não vou contar aqui o final para vocês não assistirem nos meus stories lá depois. Gente, o Matheus ficou igual um bebê vendo o livro comigo. Ah, ela tem 11. Então, Emilene, eu te aconselho. Então, o Matheus ficou assim, parecia o Miguel ouvindo a história. E no final, ele fez... Ai, achei que ia comer. Ele falou bem assim. E eu, que sou adulta, quando esse livro chegou, eu fiquei aflita, doida pra ver o final da história. Enfim, você pode utilizar de livros, de histórias, você pode inventar história. Você pode inventar aí alguma coisa que aconteceu em que a pessoa só ficava falando isso. Ou ler esse livro pra ela, não sei se ela conhece esse livro, Lúcia Já Vou Indo. Utiliza os livros para você conseguir colocar na mente das crianças as regras que você precisa que elas sigam. E aí, se você achar que isso já é muito infantil para ela, você chega para ela, olha no olho dela e você fala assim: eu tenho esse problema aqui em casa também, tá? Mas eu vou te dizer que eu chego no olho dele e falo assim: meu filho, olha aqui, e não grita. Uma sugestão que eu te dou, em vez de você estar lá na cozinha e gritar, porque muitas vezes você grita de lá e não sabe o que a criança está fazendo. Por exemplo, você está chamando para almoçar. Deu a hora do almoço, você colocou a mesa e você quer que ela apareça para ela almoçar. Em vez de você gritar lá, eu sei que vai dar um trabalhinho, mas isso é necessário, gente. Você vai lá e fala assim... Esqueci o nome dela, Milene. Põe aí. Ô, Maria, olha aqui. Você chega lá, abre a porta, né? Ou vai lá onde que ela tá e fala assim aqui, o almoço está pronto. Vamos? Porque, gente, às vezes o seu filho, ele tá fazendo alguma coisa realmente, tá trocando de roupa, tá assistindo alguma coisa, tá desenhando, tá escrevendo, tá lendo... E aí você não sabe o que seu filho está fazendo. E aí ele fala, tô indo, mas é porque ele precisa desse tempo para ele terminar. Aqui em casa acontece muito isso. Então, eu não grito mais. O que eu faço? Eu venho até eles e falo, Maria Luísa, vamos almoçar? Matheus, vamos almoçar? E eu vejo o que eles estão fazendo. Se eu vejo que é uma coisa que eles precisam de um tempo, por exemplo, tá jogando videogame, e eu falo, Matheus, vamos almoçar? Aí ele fala assim, nossa mãe, peraí. Eu falo, quanto tempo você precisa? Aí ele fala, 2 minutos. Aí eu falo, então tá bom, 2 minutos, tá? Daqui a 2 minutos eu não preciso vir aqui te chamar de novo, né? 2 minutos. Aí, geralmente eles vão. Se eu ver, porque quando a criança, gente, ela olha no seu olho, o adolescente que seja, o jovem que seja, ele olha no seu olho, ele percebe, né, a urgência, ele percebe
né? Você sente o que está acontecendo ali naquele momento. Agora, quando você grita com a criança, fulano, vai tomar banho, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer isso. Ele fala, tô indo, mas você não sabe qual que é a necessidade. E a probabilidade dele postergar, sem ver você, sem olhar para você, sem sentir a urgência, é muito maior. Ficou claro, Emilene, para você? Não sei se você tá aí ainda. Mas é bom, gente, porque essa dica eu dou na mentoria, eu ensino a fazer essa tarefa, eu ensino, né? Se a mãe falou assim, mas eu fiz isso 2 dias e não resolveu. Com 2 dias não vai resolver. Então, é essas dicas, essas orientações que eu vou dando na mentoria. O que vai resolver? Vai resolver você, tudo que você pratica com a criança, gente, 7 vezes, torna hábito. Então, e tem que ser 7 dias seguidos. Não adianta você fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, pular depois 10 dias e voltar a fazer. Não é assim. Você tem que praticar, porque o cérebro, ele começa a aceitar tudo que você pratica a criança como uma situação permanente quando você faz isso pelo menos 7 dias. Não é assim quando você começa a fazer uma dieta? Até seu cérebro entender que você passou a alimentar saudável, que você vai comer naquele horário, demora um tempinho aí, tá bom? Ô, gente, engraçado, parou de chegar mensagens aqui pra mim. Coloca um joinha aí pra mim, quem tá comigo aqui ainda, se tá tudo ok. Não tá chegando mais nada aqui pra mim, parou de chegar. Então, gente, vamos... Faça um print pra mim, gente. Faça um print aí e repostem no Instagram de vocês. Coloquem como dicas aí, né? Para as pessoas poderem assistir, já que vai ficar 24 horas gravado. Amanhã a gente tem outra aula. Depois de amanhã a gente tem outra aula. Tá? Gente, não tá chegando pra mim. Que triste. Não tô conseguindo ver nada mais que vocês estão colocando aí. Não sei porquê. Deixa eu ver aqui, gente. O que eu esqueci de falar com vocês. Deixa eu ver se tem mais coisa. Coloquem pra mim aí, gente, qual frase, qual palavra que te marcou nessa aula. Né? Qual atitude que você precisa tomar, melhorar enquanto mãe. Né? Vamos fazer manutenções aí diárias no nosso carro, né? Vamos lavar, cuidar, higienizar. Vamos fazer manutenções diárias, né? No nosso relacionamento com os nossos filhos, que eles precisam disso. Né? Estou perdendo o controle. E agora? Né? Não vamos perder a direção, gente. Não vamos perder a direção, né, dos nossos filhos, no comportamento, né, no emocional. Não deixe os seus filhos serem afetados pelo descontrole, né, pelo seu descontrole. Não deixe esse carro bater, não deixe esse carro arranhar, né, porque senão seu filho vai crescer com traumas. E como eu disse, traumas são tão difíceis de serem tirados depois, supridos, né? Tava conversando com uma mãe hoje, ela falando pra mim que ela tem, né, o transtorno acumulador, que ela acumula as coisas, que ela não gosta de dar nada, que ela acumula tudo dentro da casa dela, que ela tá lutando com isso e que o filho dela é pequenininho, só tem 3 anos, e o filho dela tá com o mesmo transtorno que ela, não gosta de dar nada pra ninguém, não gosta de emprestar nada pra ninguém, não gosta de dividir, não gosta de tirar as coisas que são, né, que tá no guarda-roupa, né? Às vezes a mãe tem que tirar tudo escondido e pôr em outro lugar, mas diz que a criança é muito apegada às coisas. Aí se apega a chupeta, se apega a naninha, se apega a cobertinha, quer ficar andando pra casa fora durante o dia com tudo. Porque tudo isso, gente, a gente vai transmitindo para os nossos filhos. Os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, a gente transmite tudo para os nossos filhos sem a gente saber.
que tá afetando tanto os nossos filhos com isso. Então, gente, isso tudo a gente precisa tratar. A gente não pode deixar o nosso carro pifar e só depois você levar. Você quer que seu filho chegue lá na adolescência, na juventude, já cheio de traumas, cheio de problemas que você não vai conseguir resolver? Né? Quantos adolescentes suicidam? Quantos adolescentes usam drogas, não conversam com os pais, saem de casa, né? Ficam trancados dentro do quarto, só ficam nos jogos, na vida virtual, porque hoje não tem um relacionamento saudável com os pais, porque os pais são autoritários, é eu que sei o que é bom pra você, só eu que mando. Isso é sério, não é? Então, gente, nós vamos terminando nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham dado o print aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, coloca uma hashtag Mamãe Águia aí pra mim, gente. Quem tá aprendendo a ser Mamãe Águia, Deus que me abençoou com esse nome, gente. Ser Mamãe Águia é ter visão, é ter uma visão profunda dos nossos filhos. É olhar para os nossos filhos com olhar de águia e ver o que eles precisam de nós, né? O que eu preciso mudar em mim como mãe para eu ser uma mamãe águia, tá bom? Então coloque aí para mim, hashtag Mamãe Águia. Quem tá aprendendo comigo, quem tá aprendendo a ser uma mamãe águia aí, ser uma professora águia, ser uma profissional águia, né? A gente precisa ser águia em tudo, gente, não só como mamãe águia, né? Porque se a gente não estiver bem dentro do nosso local de trabalho, a gente também não vai ficar bem na nossa vida, né, afetiva, na nossa vida como mãe, como mulher. A gente precisa estar bem em todos os campos, tá bom? Gente, divulguem meu trabalho, por favor, né? Se vocês gostam de me ouvir, dos meus ensinamentos, das minhas analogias, tudo que eu faço, que eu tô fazendo aqui é com muita dedicação para vocês. E isso depois vai ter a sequência na minha mentoria, vai ter a sequência no curso gravado que eu estou gravando, né? Que tem aulas gravadas. Então, aqui é o começo de tudo, né? Eu estou privilegiando vocês com esse conteúdo que eu acho que é um conteúdo que vale, né, um investimento, né? É um conteúdo que eu compraria, né? Para mim, para eu praticar, para eu aprender na minha prática de mãe, tá bom? Então, muito obrigada. Espero fazer, né, a diferença na vida de vocês e que vocês se transformem na prática aí de vocês, dentro da casa de vocês. Estou muito feliz de vocês ficarem aqui comigo até o final, de me prestigiarem com a presença de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e bom descanso para vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês aí, o dia de amanhã e até amanhã com a nossa próxima aula. Um beijo no coração. Tchau.